Bom dia, Silmar César Miller, uma boa semana para você. Bom dia, Otávio. Bom dia, os amigos do Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. Você viu que o Alan ficou assustado ali, o diretor de TV, com os números da inflação, previsão de crescimento de PIB. Demorou até para botar o dedinho lá na tecla que roda a vinheta. Ele começou a coçar a cabeça, vi daqui. Ele estava assim, enquanto eu estava dando os números aqui. Alan, é o jeito, velho. Não tem, não. Não tem como escapar. Ô, Silmar, quer falar da inflação antes? Aproveitar o gancho, depois a gente vai para as cotações, porque a manchete de hoje de manhã no UOL era o seguinte: o Banco Central perdeu o controle da inflação em 2022 e agora planeja controlá-la em 2023. Foi assunto do Canal Livre de ontem também, de que o banco, até na manchete ali do Band.com, diz de que o Banco Central resolveu assumir o controle da inflação antes do tempo, sei lá, fora do tempo, enfim, foi discutido isso aí. Mas a verdade é que, como diz aí aquele ditado, que a vaca não tem nada a ver com isso, coitada da vaca, mas a vaca foi para o brejo, hein? Pois é, Tavinho, está difícil sim. O Banco Central admitiu aqui que realmente não está conseguindo conter a inflação, vai levar em mais uma rodada só a taxa de juros, mas e aí, em princípio, termina as correções para esse ano, porque realmente não está fazendo o efeito desejado. É que existem muitos fatores externos influenciando no índice da inflação também. Então, não são só fatores internos. Então, fica muito difícil com esse conjunto de fatores, do petróleo, tem uma série de guerra, por exemplo, né? Tudo são coisas externas aqui que estão influenciando muito fortemente o comportamento da inflação aqui dentro. Então, fica bastante complicado e tem que se procurar outro caminho nesse sentido, se é que existe algum outro caminho para tentar conter uma coisa tão abrupta e imprevisível como essas que estão acontecendo no decorrer desse ano. O fato é que o câmbio, pelo menos, deu uma derretida nos últimos dias, chegou a cair, a taxa do dólar chegou a quase 15%, mas está recuperando hoje, está subindo de novo, 1,1%, com as commodities caindo de preço. E sempre existe esse fator de reversão. As commodities sobem, o dólar cai e tem o vice-versa, né? O que está acontecendo nesta segunda-feira. Petróleo derretendo no mercado internacional também, está caindo 7,2% agora há pouco, para $108. Está caindo bastante, por quê? Porque voltou a preocupação com toda a força com a questão da ressurgência da Covid na China, né? A cidade de Xangai, maior cidade chinesa, está fechada praticamente, lockdown completo até 30 de abril, essa é a previsão. Nós estamos aí na metade de março, pouco depois da metade de março, portanto, eles vão fechar uma parte da cidade numa primeira etapa, depois fecha a segunda. Lockdown completo. Ou seja, nem eu acho que na primeira onda se viu isso acontecer nessa cidade chinesa. Então, volta a preocupação com toda a força com a Covid. Estamos aí com a segunda maior economia do mundo, fortemente atingida, e isso tem um efeito global imediato, né? E que são os mercados que estão refletindo isso nesta segunda-feira. Petróleo desaba 7,2%, como eu disse, petróleo tipo Brent, e as commodities agrícolas também, tá, estão pegando carona nessa preocupação, até porque muitas têm muito a ver com a China. No caso da soja, por exemplo, a China é o nosso maior importador de soja. Soja está despencando, 1,5% agora há pouco na Bolsa de Chicago, milho também, queda de 1,6%, o trigo que subiu muito com a questão da guerra na Ucrânia, também está desabando, 4,4%. Arroz em casca em Chicago também cai um ponto percentual. Na Bolsa de Nova York cai o café, 3 pontos percentuais, ou seja, a queda bastante forte também para o café. O açúcar cai 0,6%, suco de laranja perde 1,2%, até o cacau está caindo hoje 0,2%. Tem uma exceção aqui que é o algodão também. O algodão está subindo agora há pouco, 0,5% na Bolsa de Nova York. Tem uma outra coisa por trás do comportamento desse ativo, dessa commodity, que é o clima nos Estados Unidos. Não está nada bom, o clima no Texas, muito seco, está faltando chuva e existe preocupação muito grande com relação à próxima safra desse que é o maior exportador mundial, que são os Estados Unidos, né? Então, o algodão está sendo uma exceção por enquanto. Mas os demais mercados desabando hoje também por conta dessa nova preocupação agora. Não bastasse a guerra, agora novos lockdowns na segunda maior economia do mundo. Pois é.
Só falta. Será que vai voltar tudo para estaca zero? O clima não anda tão ruim nos Estados Unidos que influenciou até na festa do Oscar. O Will Smith largou um tabefe no rapaz que fez uma piadinha de mau gosto sobre a mulher dele. Tá bem, pô? Vai falar o que quer, toma o que não pode, toma um tabefão. Vem cá. E na guerra lá do Vardomiro com o Vladimir, o negócio está ficando feio para a Rússia, né? Já temos mais de um mês de guerra aí. E está se arrastando, está virando um Afeganistão. Alguns já falam que o número de mortos, percentualmente, é maior do que os de combatentes russos na Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente falando. Mas a coisa está complicada. Eu acho que eles vão ter que chegar num acordo. Mesmo porque essa história do Putin, que não vai vender petróleo e gás para receber em dólar ou em euro, só quer em rublo soviético, não vai dar em nada porque eles já estão se virando de arrumar um modelo alternativo, com os Estados Unidos, inclusive, aumentando o fornecimento para a Alemanha. E o prejuízo aí é enorme. Aquele meu amigo alemão, que sempre me dá uns dados da Alemanha, são milhões de dólares por dia que a Alemanha manda para a Rússia. Quer dizer, e aí o russo vai fazer o quê com aquele gás todo? Vai acender todos os fogões do país? Todo mundo aí, acende as 4 bocas do fogão, acende as 5 bocas do fogão e vamos cozinhar, vamos queimar o gás aqui. Vai fazer o que com aquele gás? Hã? Gás, petróleo. Né? Mas não está fácil também para a própria Alemanha, né? Que é muito dependente, cerca de 40% de dependência do petróleo e do gás, especialmente da Rússia, né? A substituição disso, mesmo com esse anúncio do presidente Biden, de suprir uma parte dessas necessidades, não é suficiente, você não vai resolver essa situação da Europa. Então, é uma situação muito crítica. Os europeus, e particularmente a Alemanha, que é mais dependente do gás russo, vai ter que buscar alternativas de outros tipos de energia ou de outros fornecedores, né? Isso não acontece da noite para o dia. Então, é uma situação muito complicada, afeta muito a economia da maior economia da Europa, né? Que é o caso da Alemanha, né? Então, a situação não é muito fácil, não. É ruim para a Rússia, sem dúvida, né? Próprios países do G7 rejeitaram a ideia de pagar em rublos o gás russo, que foi o que o presidente russo, né? Ou seja, ruim para a Rússia, mas também não está muito bom lá para a Europa. Os Estados Unidos são um pouco mais tranquilos nesse sentido, tem até condição de faturar em cima dessa crise na Europa, mas os europeus não estão gostando nem do discurso do Biden, né? Que está sendo muito agressivo com relação ao presidente russo, e eles temem que isso acabe fechando as portas, né, para o diálogo. As negociações são retomadas amanhã, era para começar hoje, não deu certo. O pessoal se atrasou para a chegada na reunião em Istambul, na Turquia, mas retomou amanhã. A Rússia parece que um pouco mais disposta a negociar, mas sem abrir mão daquelas conquistas já realizadas, né? Ou seja, o território lá do sul da Crimeia, lá do sul da Ucrânia, e aquelas 2 províncias rebeldes lá que tem a maioria de população russa. Parece que a Rússia não vai abrir mão disso. Então, tudo indica que vai surgir dessas negociações também, num processo longo, um estado tampão lá em que a Rússia controla metade, a outra metade tem que ficar neutra, você não pode se aliar com ninguém, são exigências da própria Rússia para tentar acabar com o conflito. Parece que tudo se encaminha para esse tipo de solução, fatiada. Fatiada. Mas, enquanto isso, o Putin abriu a porta da carnificina lá, né? Porque o que morre de gente, os problemas causados na economia naquela região. E, olha, não foi por... Ele é um cabeça dura, o Putin, mas é assim, se você for analisar, sob o ponto de vista dele, ele tem lá algumas razões, não pela matança que está fazendo, mas porque não respeitaram o que foi acordado, né, no tratado com a OTAN. Né? Então, você imagina, se o estado que faz fronteira do México com a Califórnia ou Texas nos Estados Unidos resolve fazer um acordo com a China ou com a Rússia e botar uma base militar ali, né, russa ou chinesa, o que você acha que o americano vai fazer? Vai ficar olhando ou vai fazer que nem fez em Guantánamo, Cuba, em 1962? É mais ou menos a mesma coisa, não é? Então, eu lá sei, viu? Essa diplomacia, eu vou falar, essa globalização, essa geopolítica é um negócio complicado. O que eu sei é que está custando caro essa brincadeira, né? Isso você sabe bem, né? Sem dúvida nenhuma, para o mundo inteiro, né, também. Sem dúvida. Extremamente complicada. Você citou um ponto importante, a Rússia se sentiu cercada ao longo dos últimos anos, desde a queda do Império Soviético. Exatamente.
com a entrada de todos os vizinhos ali que pertenciam à União Soviética, muitos deles, uma grande maioria, passou para a OTAN, né? Acho que só não está a Ucrânia. Acho que só a Ucrânia não está. É a última. Moldávia também não está Moldávia fora. também, E, então, claro, a Rússia se sente meio cercada aqui, mais cedo ou mais tarde haveria uma certa reação. O que aconteceu? Quando a Ucrânia começou a querer aparecer muito, foi lá e foram cortadas suas asinhas por decisão do Putin. Aqui. E então, por falar em asinhas, o pessoal está dando duro aí no Biden, o pessoal da Europa, mas aquele outro cabeça dura que governou os Estados Unidos, chamado Donald Trump, ele advertiu a cabeça dura Angela Merkel, que era, né, a premier alemã, ele virou para ela e falou bem assim um dia, eu não estou dizendo para não fazer, mas vê lá, essa dependência de 50% do gás russo e do petróleo russo, cuidado, hein? Conhece aquela história da cesta, com todos os ovos na mesma cesta, sem dividir? Deu no que deu, né? O cabeça dura do Trump até que falava umas coisas lógicas. Davi, criou todo um precedente perigoso, um novo precedente aqui, que é essa dependência perigosa de fornecimento de bens de outros países. Isso é um alerta para o mundo inteiro, né? Sim. E no agronegócio, por exemplo, está surgindo um fato curioso aqui, como consequência disso também. Alguns países que tranquilamente aceitavam a dependência, por exemplo, de importação de alimentos, no caso do Egito, por exemplo, os maiores importadores mundiais de trigo, nunca se preocupou muito com a sua produção interna, extremamente dependente de importações. Então, agora querendo se virar e, em primeiro lugar, tentar aumentar a produção interna, segundo, criar estoques de longo prazo, que, aliás, está ajudando a inflacionar ainda mais o preço do trigo, o pessoal está comprando do que precisa. Então, está se criando toda uma nova geografia aqui em termos de produção e também de estocagem que distorce bastante o mercado, cria um sinal de alerta, inclusive, para o próprio Brasil, né? Um país aqui que não vai querer ficar dependendo do Brasil a vida inteira, não. Ou seja, ficar de olho. E cito aqui explicitamente os chineses, né? Sim. Os chineses estão começando a fazer estoques grandes, tentando estimular a sua própria produção de soja, por exemplo, que são muito dependentes da soja, inclusive da soja brasileira. Mas tudo é bola cantada, né? Eu não sei como é que se iludiram com esse tipo de coisa. Sabe, é bola cantada isso aí. Você ficar dependente de um só é um problema seríssimo. Agora, nem me fala em preços, viu? Porque eu sei que você não vai à feira, mas eu vou. Eu fui à feira ontem, pelo amor de Deus, sai correndo. Sai correndo porque, nossa, aí você vê o reflexo na inflação anunciada aí, previsão de crescimento, etc. e tal. Vem cá, e a situação está dura para o suinocultor lá em Santa Catarina, hein? Está tendo prejuízo de R$300 por animal em função do alto custo da ração e também da baixa do preço da carne suína. Complicada a situação. A suinocultura teve um excelente período ao longo dos últimos 3, 4 anos. Primeiro, os insumos eram bem mais baratos, né? Ou seja, estávamos com preços razoavelmente baixos aqui no Brasil, tanto para a soja como para o milho. De repente, duas situações mudaram. Os preços dos grãos para produção de rações explodiram, né? Tanto soja quanto milho, desde o ano passado, função de quebra de safra aqui no Brasil, principalmente, quebra de safra de milho, né? E, por outro lado, a China conseguiu retomar a sua autossuficiência, ou seja, a China diminuiu bastante a sua dependência. Sofreu muito com a peste suína africana, né? Desde 4 anos atrás, se não me engano. Isso dizimou uma grande parte do rebanho chinês e, pouco a pouco, eles conseguiram recuperar o seu rebanho. Então, a China, que sempre foi o nosso maior cliente, está reduzindo gradualmente as suas importações, suas necessidades de importação de carne suína, e o Brasil está sendo diretamente atingido nesse sentido. Então, são dois fatores, custo mais alto e menos clientes. E aí, a crise está pronta, está liquidada. A bomba está armada, a bomba relógio está armada, tem hora para explodir. Silmar, boa semana para você, tá? E nos encontramos de novo amanhã aí para outras notícias, porque agora eu vou falar com a Karine para saber da previsão do tempo. Ela está meio murchinha, assim, meio triste hoje. Não sei porquê. Eu vou tentar perguntar para ela. Vou ver se ela me responde aqui. Um abraço, Silmar. Até amanhã.